ele fará uma aliança, ratificando a aliança, entendeu? Então é essa aliança. Olha só, vamos recobrar um pouco a nossa mente e pensar em Jesus com os seus discípulos. Jesus com os seus discípulos, antes de Jesus ir para a cruz, Jesus faz uma ceia com eles. Jesus pede para os seus discípulos irem à cidade e prepararem um lugar que ele chamou de cenáculo, uma sala, um ambiente que talvez eles tenham até alugado. E aí ele se reúne com os seus discípulos e ali ele comemora o Pessach, a Páscoa, a celebração da passagem. Então, pois bem, e aí nessa Páscoa, nesse Pessach, nesse evento, ele diz uma coisa muito importante. Ele fala que o sangue dele representa o quê? Que, irmãos? Este é o sangue da nova aliança. Da nova aliança. E essa nova aliança, ele diz, funciona, existe. Para quê? Para remir o povo dos seus pecados. Daniel está dizendo que esse Messias, ele vai ratificar a aliança abraâmica, mas vai dar a essa aliança uma realidade na qual ainda ela não tinha, que é a capacidade agora de abrir-se aos gentios, a todos quantos quiserem, entende? Por isso que nós vamos entender, olhar a cruz de Cristo, não é apenas olhar o ato sacrificial de Jesus na cruz. Olhar a cruz é perceber que a partir dela, do sangue de Jesus, eu e você, nós agora temos toda a possibilidade em Cristo de sermos coparticipantes, co-herdeiros de tudo aquilo que Deus havia prometido desde os pais antigos. É nosso, tudo é nosso, inclusive a compreensão de que a bênção de Deus está sobre nós, no ato da cruz de Cristo, naquilo que Jesus fez. Bênção esta, que é capaz de dar a nós aquilo que às vezes a gente não entende, que está em João capítulo 10, no verso 10, quando Jesus diz, eu vim para dar a vocês uma vida, e uma vida em que ordem? Em abundância. E o que é essa vida em abundância? Essa vida em abundância é exatamente a participação plena. Participar plenamente de tudo aquilo que Deus prometeu para os seus filhos. O grande engano nosso, muitas vezes, é de não compreendermos exatamente o que a cruz significa para nós. Porque não é só salvação que está ali. Está muito mais. Ali significa que a partir dela, a nossa vivência diária, ela pode ter superlativos divinos, de características abençoadoras que a gente não imagina. A gente não imagina. Nós não temos noção do que a intimidade, a vida com Deus e a vida espiritual pode nos oferecer no nosso tempo aqui. Como ofereceu para Israel durante muitos tempos, muitos e muitos anos. Israel tinha em Deus todo o seu livramento. Israel tinha em Deus toda a sua, a palavra que se usa muito hoje, mas de maneira errada. Como que é? Oh meu Deus, sumiu mesmo a palavra da cabeça. Não é financeiro, prosperidade, isso, prosperidade. Toda a prosperidade que estava em Israel, isso é destinado a nós. É claro que num sentido muito claro, não é nesse sentido de prosperidade que hoje a gente ouve, que tem só cunho extremamente material, mas é prosperidade que está ligada exatamente à paz, à capacidade de amar, entende? A capacidade de se doar. Eu sou tão próspero que eu não consigo guardar em mim mesmo o que tenho, eu dou. E aí vem o princípio da generosidade, porque a generosidade é um fato, é uma realidade que a gente passa desapercebido também dela, porque ser generoso implica em ter uma consciência do que Deus já nos deu. Só consegue dar quem consegue compreender o que ganhou. Entende? E eu falo dar em tudo. Eu falo dar em todos os aspectos. Então olha só, esta aliança
que ela vem não apenas na ideia da salvação universal, embora é para todos, mas ela está muito ligada a exatamente esses que se tornaram co-participantes das promessas de Deus, trazidas desde Abraão, e que foi reafirmada em Cristo através do seu sangue. Então, ele confirmou, com muitos ele fará uma aliança. E essa aliança que eu e você, a gente tem. Mas o que acontece também? Ele determina uma outra realidade. Ele determina o fim dos sacrifícios cerimoniais. Diz o seguinte, no meio da semana ele dará fim ao sacrifício e à oferta. Então vamos entender isso. Ele fará cessar os sacrifícios. Ele fará cessar os sacrifícios. Então, tudo o que foi a sombra, tudo que durante muito... Hebreus vai dizer isso, né? Hebreus vai dizer, o livro aos Hebreus vai dizer que tudo aquilo que foi sombra vai se desaparecer. Por quê? Quando a gente estuda os cerimoniais judaicos, todo cerimonial judaico tem uma representação messiânica. O altar, a arca da aliança, o candelabro, os incensos, o óleo da unção, as festividades, todas as questões cerimoniais que envolviam o rito judaico cristão, têm como pano de fundo, ou são sombras da pessoa do Messias. Então olha só, se o Messias vem, e ele é a realidade do que os cerimoniais foram, se ele vem, a gente precisa de cerimonial? Não. Não mais. Por isso que Daniel já vai prescrever o fato de que os cerimoniais eles têm um fim. Eles cessam, eles vão cessar. Porque eles não serão mais necessários. Conforme Hebreus, os cerimoniais eles eram apenas uma sombra, pois tudo que era sombra, diz Paulo lá aos Colossenses, tudo que era sombra vai perder o seu sentido. Pois agora Cristo é tudo. Tudo. 1 Coríntios capítulo 10, verso 4, abro para você e leio aqui, para que você não precise ficar folheando. 10, 4 diz assim, todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhavam, e essa rocha era Cristo. Olha só, Paulo está dizendo que ele faz uma referência a Moisés, ele fala uma referência desse alimento que veio do céu, dessa bebida espiritual que veio do céu, dessa rocha da qual eles bebiam, mas agora ele diz, tudo isso é Cristo. Essa rocha, esse alimento, essa expressão, essas realidades, esses sinais que estavam ligados à forma cultica, que estavam ligados às expressões da adoração a Deus, estão na pessoa de Jesus. Por isso, a gente levanta aqui uma contrariedade a algumas coisas que nós temos visto. Nós estamos vivendo um fenômeno religioso de volta às realidades dos cerimoniais do Antigo Testamento. Tem igrejas, hoje em dia, que estão querendo trazer de volta os cerimoniais antigos. Eles querem trazer para dentro da igreja a Arca da Aliança representada. Eles querem trazer para dentro da igreja as festas judaicas, não é? Não sei se você já viu isso. Eu não vi. Mas não que eu tenha visto, mas eu estudei e sei que hoje temos isso. Por exemplo, vou citar aqui uma das igrejas que hoje tem se propagado pelo Brasil com grande força e que tem criado isso, é a igreja, depois vocês cortam isso que eu vou dizer, daquele abestado que se veste igual o João no deserto. E que não é nada de João, e que não tem nada de apóstolo, e que não tem nada de Jesus, e que não tem nada de nada, mas que tem influenciado milhares de pessoas, e que tem falado sobre a volta dos cerimoniais. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmão. Voltar os cerimoniais do Antigo Testamento no culto
é excluir o sacrifício de Cristo. Porque os cerimoniais eram sombra, como diz os hebreus, do Messias, mas ele veio. Por isso que, olha só o que Daniel está dizendo, é uma expressão muito clara para quem quer ler e entender. No meio da semana ele dará fim ao sacrifício de oferta. Que meio da semana é essa exatamente? Quando Jesus está aqui. Por exemplo, quando Jesus vai ao templo e ele faz um arrazoado entre os cambistas do templo, que negociam aquilo. Quando Jesus vai aos judeus e Jesus dá uma nova dimensão de sábado. Quando Jesus vai ao tanque de Betesda e ele mostra uma nova realidade da cura e do milagre. Todas estas questões que são vistas por nós nos feitos mostram que ele agora é suficiente. Ele é suficiente. As codornizes, as pombas, as ovelhas que eram negociadas dentro do templo não são mais suficientes para o sacrifício. Exatamente, toda a formalidade legal. Então Jesus, ele assume isso. Amém, queridos? Então vamos lá. Vamos lá. Outra coisa, o Messias triunfa sobre o anticristo, a parte C. E numa ala do templo será colocado o sacrilégio terrível, até que ele chegue sobre ele e o fim lhe será decretado. Então, o Messias vai triunfar sobre o Messias. Olha, nós estudamos capítulo 7 e capítulo 8. Capítulo 7 falamos do anticristo que é escatológico, é apocalíptico. Capítulo 8 falamos do anticristo que já veio. Lembra do anticristo pequeno, que era um pequeno chifre também do capítulo 8, chamado de Antíoco Epifânio IV. Esse já veio, já cumpriu o capítulo 8. Agora o capítulo 7, o pequeno chifre, é o anticristo que ainda não vem. Então nós estamos falando do anticristo escatológico, que ainda vai vir. Então, outra coisa que a gente já falou aqui, o anticristo não pode ser limitado a uma pessoa, porque nós falamos que já existe anticristos operando no nosso tempo, produzindo as maldades que estão sendo geradas como uma expressão do sinal da vinda de Jesus. Há muitos sinais hoje que são sinais da vinda de Jesus e que podem ser descritos por nós na escatologia de Jesus de Marcos capítulo 13. Olha lá, já está aqui. Então o anticristo, a gente não apenas define ele como uma pessoa. Nós definimos o anticristo não só como uma pessoa, mas como uma realidade de extrema maldade já operando nos nossos dias. Então a gente viu que esse anticristo ele vai se levantar. Então haverá um tempo que essa pessoa ela vai se levantar. Que Jesus, na escatologia de Marcos capítulo 13, vai chamar de quê? Lembra desse nome? Já estudamos Marcos 13. Ele chamou de o abominável. Você está estudioso, hein, Diogo? Você está de brincadeira, hein? O abominável da desolação. Que é exatamente a prefiguração da pessoa do anticristo que vai vir. Esse que virá. Então vamos lá. Esse desolador é o anticristo. E ele vai ser destruído. E a Bíblia diz que ele será destruído com o sopro da boca de Deus. Ou seja, ele vai destruir esse anticristo sem esforço. Sem esforço. Aí, os escatologistas, os apocaliptivistas, os finalistas, ficam fazendo um monte de comentários sem fundamento. Por exemplo, a guerra do Armagedon. Há na região de Israel uma grande planície, um grande território chamado território de... Como chama esse território? Megido. Megido. É uma área, Pedro Chico esteve lá, disse que é uma grande área, plana, sem nada, Megido. E ali eles dizem que acontecerá a batalha do Armagedon. Todos reunidos em Megido. Armas, não é? Frontes, etc, etc. Bom, é isso que a gente fala. A grande batalha, com grandes armas, com grande guerra. Não. Presta atenção. A gente pensa numa guerra, a gente pensa em armas, a gente pensa em foguetes, em mísseis.
Mas olha só, a única arma será a espada que sai da boca do Rei dos Reis. Ele será destruído com o sopro da sua boca. Irmãos, o Armagedon nada mais vai ser do que o estado decretado, finalizado da obra desse anticristo. Deus, Cristo, o Messias, com um simples sopro, sem esforço, sem balas, sem foguetes, sem míssil, sem flechas, é a palavra do juízo, palavra de juízo, de condenação absoluta, clara, precisa, fará com que ele seja destruído. E Cristo irá triunfar. Na realidade, o Armagedon é o triunfo de Cristo, aonde nós estaremos apenas vendo o poder da glória de Deus sendo manifestado. Eu não vou precisar estar com arma, você não vai precisar estar dentro de um tanque de guerra. Nós vamos ver o triunfo do Messias, que pode ser extremamente simbólico. O Armagedon ou o Megido pode ser simbólico, porque isso pode acontecer nas realidades celestiais. Amém, irmãos? Entenderam? Vamos para o próximo. Revelação das 70 semanas. Daniel tem uma revelação. E essas 70 semanas, elas são divididas em alguns turnos. A gente vai ter que fazer conta. Você trouxe calculadora, nós vamos trabalhar isso daí. Vamos lá. Primeira coisa que ele fala nas primeiras 7 semanas. Vamos lá. Verso 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade. 70 semanas decretadas. Verso 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. É muita semana, é muito número, é muito para lá, é muito para cá, e é difícil de entender mesmo. Mas nós vamos devagar. Quando eu leio a Bíblia aqui, no hebraico, que é o texto original, eu já tenho uma mudança, que ela é, sim, importantíssima para a gente entender. Porque quando eu leio o texto no hebraico, eu leio assim. Eu não leio 70 semanas, eu leio 77. Eu não leio 77, eu leio 77 semanas. O original está isso. O hebraico, a língua original está isso daí. Então, olha. Bom, o primeiro turno são 7 anos. Como ele diz. A partir da promulgação do etapa, haverá 7 semanas. 7. Marcaram aí? Primeiro número 7. Tá? Aí ele diz, eu estou no verso 25. Depois das 7 semanas, ele fala das 70. 70, leia-se 77. Então nós vamos fazer conta. Deixa eu ver se eu pus a conta. 70 vezes 7 é igual 49, certo? Tudo bem. Bom, estas 70 semanas começam a contar a partir da ordem da reconstrução de Jerusalém, que é o que está escrito aqui. Vamos lá ver. Desculpa, aí é 7 vezes 7, tá, irmãos? Sorry. 7 vezes 7. Desculpa, está errado. Isso, 7 vezes 7. Então vamos lá. Ó. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e então, a partir de quando? A partir da promulgação que manda reconstruir Jerusalém. Aí nós precisamos entender isso daí. Bom, nós temos uma ordem de reconstrução de Jerusalém. E onde que acontece essa ordem de reconstrução de Jerusalém? Quem se lembra disso? Ó. Nós temos 49 anos da ordem da reconstrução. Bom, aonde que tá? Eu quero saber onde está essa reconstrução aqui, porque é a partir dessa reconstrução que eu vou fazer a conta. Se a gente não sabe quando aconteceu isso, a gente não vai conseguir fazer a conta. Alguém? Hã? Neemias. Então, muito bem. Então, vamos lá. Como que a gente vai saber essa ordem? Eu coloquei os textos de Isaías aí, para a gente
entender um pouco mais. Isaías 44, verso 28, vocês vão entender que nós ratificamos isso também. Isaías 44, verso 28 diz o seguinte: que diz acerca de Ciro: ele é meu pastor e realizará tudo o que me agrada. Ele dirá acerca de Jerusalém: seja reconstruída, e do templo sejam lançados os seus alicerces. Então, há uma profecia de Isaías da reconstrução de Jerusalém em Ciro. Tá? 45:13. Eu levantarei esse homem em minha retidão, farei direito todos os seus caminhos. Ele reconstruirá minha cidade, libertará os exilados sem exigir pagamento nem qualquer recompensa, diz o Senhor dos Exércitos. De quem que Isaías está dizendo? De Ciro. De Ciro. Então olha lá. O historiador Flávio Joséfos, quando ele escreve sobre esse texto, ele diz que Ciro estava lendo Isaías. O rei Ciro estava lendo Isaías e descobre que Isaías estava falando dele. 200 anos depois do texto ser escrito, o rei Ciro está lendo o texto e descobre que Isaías está falando dele. Então, o que ele faz? Por ele saber que ele é um eixo da obra de Deus, ele dá ordem ao povo, para o povo que estava escravizado, voltar. Eles voltam. E voltam para quê? Para reconstruir Jerusalém. Queridos, quando que esse povo saiu de Jerusalém? Quando que foi? Quando? Quando que eles saíram de Jerusalém? Por causa do quê? Quem invadiu lá? Foram os babilônicos. Então eles estão há 70 anos longe de casa. Então aí eles vão reconstruir Jerusalém. Oh, glória a Deus, vão reconstruir Jerusalém. Que coisa mais linda, mais maravilhosa, reconstruir Jerusalém. Aí, vamos para Esdras 1:3. Esdras. Diz assim: no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra falada por intermédio do profeta, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino, nesses termos: assim diz Ciro, rei da Pérsia: o Senhor, o Deus dos exércitos, deu-me os reinos da terra e designou-me para construir um templo para ele em Jerusalém de Judá. Qualquer do seu povo que esteja entre vocês, que o seu Deus esteja com ele e que vá a Jerusalém de Judá reconstruir o templo do Senhor, o Deus de Israel, o Deus em quem Jerusalém tem a sua morada. Mas olha só, qual é a ordem de Ciro para reconstruir o que aqui, irmãos? O que está aí? É o que? Vai reconstruir o que? O templo. Aqui, o templo. Mas tudo bem, vamos lá para Daniel 9:25 de novo. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém. Aqui nós não estamos ouvindo o templo. Por quê? Porque a gente precisa entender essa reconstrução de Jerusalém. Jerusalém é reconstruída em 3 etapas. A primeira etapa, sob a liderança de Zorobabel, ele reconstrói o templo. Segunda etapa, sob a liderança de Esdras, que se torna aquele que vai reconstruir a lei de Deus. O avivamento por meio da porta das águas. Lembra do texto de Neemias? O avivamento por meio da porta das águas? Tá. E a terceira ação, sobre a liderança de Neemias, que agora sim vem para reconstruir Jerusalém. Então, a partir de qual data a gente tem que contar? De Zorobabel? Não. De Esdras? Não. A partir de Neemias, porque é em Neemias que Jerusalém passa a ser reconstruída. Então, vamos compreender. Porque quando Ciro faz isso, Neemias não sai. Neemias fica. O povo de Israel vai em partes. Primeiro vai um pedaço, depois vai outro. Neemias fica. E o que acontece? A gente vai entender que essa ordem de Daniel começa a contar através, não de Ciro agora, mas agora de Artaxerxes. O rei Artaxerxes, que também entende aquilo que Deus havia deixado. Neemias pede para ele
conta para ele, fala com ele, e assim então Neemias é liberado por Artaxerxes para voltar e reconstruir Jerusalém. Que ano é esse? 445 antes de Cristo. Amém, irmãos? Então vamos lá. Olha lá. Conta. 445 menos 49, 396. Vê se eu fiz a conta certa, irmãos. Eu errei lá no 70. Lembre-se, toda vez que você lê 70 é 7. Porque é o que está no original. Por isso que eu coloquei 70, mas é 7. Toda vez que você 70 é 7. Então, 396. Vamos para o verso 25 de novo. 7 semanas. E 62 semanas. Não é o que está aí? Vamos lá, para mais conta. Vamos lá. 7 vezes 62, 434. Então a gente tem um saldo positivo de 38 anos. Fechou? A conta? Faz aí para mim. O que isso está dizendo? Vamos voltar no texto. Desde o verso 24. 70 semanas estão decretadas para o seu povo e a sua cidade santa. Verso 25. Saiba e entenda que a partir da promulgação do decreto que manda restaurar e reconstruir Jerusalém, até que o ungido, o líder, venha, haverá 7 semanas e 72 semanas. Ela será reconstruída com suas ruas e muros em tempos difíceis. Depois das 72 semanas, que é essa conta, o ungido será morto. Pergunta: com quantos anos Jesus morreu, irmãos? 33. Bate a conta. Nós temos um erro aí. Porque está dando 38. E Jesus morreu com 33. E agora, como que você resolve essa problemática? Aonde nós vamos resolver essa problemática? Nós estamos tendo uma diferença aí de mais ou menos, não é mais ou menos, que a matemática é lógica, são 5 anos. Então nós vamos entender um pouco mais, para essa conta bater. Bom, a gente vive uma era chamada era depois de Cristo, certo? Compreende-se que houve um ano zero. E esse ano zero, compreende-se que foi o nascimento. Vocês sabem quem foi que inventou essa divisão? Sabem? Então vamos lá. Essa história de dividir o mundo entre antes de Cristo e depois de Cristo, não começou logo quando Jesus nasceu. Não começou tão cedo como você imagina. Isso aqui foi feito por um abade, não é? Eu tenho aqui, chamado Dionísio Exíguo, em 525, um pouco mais, nós não temos uma data exata. Ele dividiu a história em antes de Cristo e depois de Cristo. Bom, mais tarde, um pouco no século no 12º século, 13º século, 12º, eles refizeram os cálculos dessa divisão que Exíguo fez. E chegaram a uma conclusão que houve um erro, que varia de 5 a 6 anos. Ou seja, na realidade, Jesus não nasceu no ano zero. É bem possível que ele tenha nascido, eu vou alargar um pouquinho mais, que ele tenha nascido entre o ano 4º e o ano 6º. Isso está categorizado. Então, pois bem, se a gente tem essa variação, então essa nossa conta de Daniel, ela faz a gente entender por quê. A gente não pode ter uma exatidão. Por que a gente não pode ter uma exatidão? Porque o cálculo, ou as regras de cálculo que foram feitas para definir o antes e depois de Cristo, elas têm as suas ressalvas. Então eu prefiro ensinar vocês que nós realmente temos um problema de divisão de era. Que Jesus não nasceu no ano zero. Que Jesus tenha nascido no ano 5º. Isso, para a nossa cabeça, é muito difícil. Você vai dizer, Jesus nasceu no 5, sendo que nasceu... Então Jesus nasceu com 5 anos. Não nasceu com 5 anos. Jesus nasceu no zero. Vai fazer confusão, pelo amor de Deus. Jesus nasceu andando já. Nasceu pulando. Não. Há um cálculo errado.
Aliás, quando a gente vai para a sala para a faculdade de teologia, a gente estuda isso daqui. Essa diferença realmente existe. A gente tem isso categorizado lá nos livros, de que nós temos de 4 a 6 anos, isso é prevalente. Exato. Isso. Na realidade, a leitura do Abade foi essa. Exatamente. A cronologia. Só que é o seguinte, a ordem cronológica, ela tem os seus difusores, entende? Por quê? Porque às vezes você está lendo aqui que o Artaxerxes manda aqui, às vezes tem diferença. E é o que deu nisso. Então, eu ensino o seguinte, que a profecia de Daniel, nesse saldo de 38 anos, é clara, anunciando o quê? E aqui eu venho com você, tá? Depois das 62 semanas, o ungido será morto, e já não haverá mais lugar para ele. Uma outra coisa que eu quero dizer para você, e eu disse na semana passada, para um judeu, fica claro que Jesus era o Messias. Porque se ele conta, e aí tem uma questão dos anos lunares, e não vou entrar nisso, eles ficaria muito claro que Jesus teria que morrer no ano que ele morreu. Imagine você, judeu, entendendo Daniel, sabendo que o Messias tem que morrer naquele ano. Hã? Então, mais uma vez, fica claro que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Messias, que você não pode ter dúvida disso, que a profecia de Daniel confirma isso, que as profecias